Afinal, que papo é esse? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Que Papo é Esse? E primeiro gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Bárbara Farina, referência em alta gastronomia e confeitaria, e Ordem Consultoria Financeira, a solução ou melhoramento e aproveitamento das suas finanças. Bom, esse episódio de hoje ele é muito especial porque é um casal que eu vou entrevistar aqui, são meus amigos, e um dos dois, uma das entrevistadas, a entrevistada, não vai me deixar mentir. Tem 8 meses que eu estou tentando essa agenda. Aí, finalmente, deu certo. Bom, com muito prazer recebo meus amigos Ana Flávia Paiva e Marco Túlio. Sejam muito bem-vindos ao Pod Que Papo é Esse. É um prazer ter vocês aqui. Pessoal, apresentando só um pouquinho que eu vou deixar... A gente vai explorando a história deles ao longo do papo. A Ana, hoje ela é gestora, sócia da Marco Barbearia, que se tornou uma referência nacional no ramo de barbearia premium. Tem unidades aqui em Uberlândia, em São Paulo. Futuramente, agora muito próximo, vai inaugurar mais uma unidade dentro da maior academia da América Latina em São Paulo. E a Ana, então, ela é sócia e gestora de tudo isso, desse projeto, dessa coisa enorme. Antes desse universo, ela era secretária executiva de um grande, importante e renomado empresário a nível nacional. E o Marco... Ele quase, gente, foi jogador de futebol. Graças a Deus que não foi, que a gente teve a oportunidade. O Marco, gente, ele é barbeiro, se eu não me engano, desde os 13 anos. A Marco Barbearia tem 10 anos e o Marco tem uma trajetória incrível. Hoje ele tá no topo, sem dúvidas é um dos principais ou o principal nome do visagismo no Brasil. Ora tá em Uberlândia, ora tá em São Paulo, ora tá no Rio de Janeiro, ora tá na Globo, ora tá em Balneário Camboriú, o cara tá no Brasil inteiro. Cara, é muita bondade da sua parte fazer isso, né? Imagina! Pô, cara, eu fico muito feliz, né? E aproveitando a oportunidade aqui, o gancho, parabéns por esse projeto maravilhoso. Obrigado. Que você tá construindo. Eu acho que trazer consciência para as pessoas através de um bate-papo como esse é fantástico, é fenomenal. E falando um pouquinho da Ana, né, dando só um adendo aí do que você trouxe, ela não é só a gestora, não é só o financeiro, não é só... ela é o coração inteiro do nosso projeto. Olha. Ana Flávia, quando eu conheci ela, a gente, há pouco mais, quase 9 anos, né, Ana Flávia? 9 anos. Quando a gente começou a ter uma troca, a conversar sobre, ela entrou e nunca mais saiu da minha vida, a gente nunca mais deixou de se encontrar, desde os primeiros momentos que a gente começou a conversar, a relacionar, e aí ela viu meu negócio e falou, cara... Não dá, do jeito que dá, não dá, mas vai dar. Resumindo, é uma Ferrari andando a 30 por hora. Tem potência, tem possibilidades, tem conhecimento, é dedicado, enfim, tem uma garra absurda, mas tá trabalhando errado, cara. E assim, não sei se já pode começar a conversar, já tô falando tanta coisa. Não, você já tá antecipando a pergunta que eu ia fazer. Então vai. Olha aí, gente, que é isso? Tá vendo? Isso aí ele já fez a cópia, eu já tô dominando o estúdio. Oi, gente, ó, vocês viram, o papo vai ser bom. E eu acho que talvez o maior sucesso que vocês tenham conquistado até hoje não é material, não é... sei lá, exatamente, não é palpável. E tá em casa, que vocês deixaram pra poder estar aqui com a gente. Porque como eu conheço essa história, eu sei que vocês sonharam muito até chegar a esse momento da maternidade, da paternidade. Tentaram uma vez, 2, 3, deu certo, no tempo de Deus. Isso. E o Matheus foi a virada de chave, né, na nossa vida, assim. Sem dúvida. Foi quando a gente mudou de vida mesmo. Porque quando eu engravidei a primeira vez, a gente tava passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, de financeiro, né, Marco? De faltar dinheiro mesmo, que comer em casa, né? E a galera fala que filho é prosperidade, e de fato, a gente assina embaixo porque mudou completamente a nossa vida. Foi um gás. Foi um gás absurdo. Tanto é que quando o Matheus nasceu, no primeiro momento, lá no hospital, que a médica autorizou ir pra casa, eu falei, meu Deus, que desespero, já tem que ir mesmo, né? Eu queria ficar lá mais uma semana, um mês. Fomos pra casa. No momento que eu cheguei em casa, cara, eu já comecei a olhar ponto
para abrir a Unidade Vinhedos. Olha que loucura. A Unidade Vinhedos, ela nasceu no momento que o Matheus nasceu. Eu tava no puerpério. Ela tava no puerpério e ela falou pra mim, a única coisa que eu te peço, Marco, me deixa passar por essa fase tranquila. E eu não A resposta aguentei. foi não. Não. Nossa, não dá. Com ele não dá, Luiz. E aí nasce a Com primeira ele- barbearia vertical de Nossa, a Uberlândia. primeira barbearia vertical, e a gente teve a oportunidade de trazer ela para um conceito, né, de espaço masculino em prédios comerciais, coisa que não era visto isso, né? Até porque todas as barbearias, os comércios de estética focado no público masculino, tudo tinha fachada, né? Tinha aquele conceito que barbearia tem que ter porta, barbearia tem que tá pra rua. Sim. E não, eu quis quebrar isso. Eu falei, cara, não tem. Se 95% do meu público hoje vem do digital, vem da internet, por que eu preciso de fachada? Eu posso trazer num prédio onde eu vou ter mais exclusividade, mais segurança, eu vou construir uma narrativa que eu vou vender muito mais fácil isso pro meu consumidor, no qual ele vai se sentir muito mais valorizado e ainda contemplar uma puta vista da cidade enquanto corta o cabelo. E aí foi um sucesso. Dessa Foi cidade maravilhosa, inclusive, que é maravilhosa, Uberlândia, maravilhosa. né? A gente é apaixonado Nossa, aqui. agora a gente vem, agora é descanso aqui. Amigo. Nossa, que... A gente brinca que a gente passou a dar mais valor em Uberlândia depois que a gente mudou pra São Paulo. Porque a gente sabe, São Paulo é maravilhoso pra trabalho, pra negócios, pra network. Mas Uberlândia, cara, tem um pouquinho de tudo isso. E ainda tem o descanso, ainda tem o sossego, ainda tem a paz. Você conseguir chegar aqui no estúdio igual hoje, eu gastei tipo 7 minutos. São Paulo não tem isso, cara. É 1 hora, 30 minutos, no mínimo 40 minutos. Então é exaustivo, é cansativo. Entra no carro, você já estressa. Então, a gente é muito feliz aqui em Uberlândia, é muito grato. Sou muito fã dessa cidade e, sem dúvida, tá virando uma potência, né? Com certeza. Como cresce, Como né? cresce. E hoje a cidade vive um novo momento, uma nova fase que não acontecia antes, que desde o ano passado, é olhar para a tecnologia e modernização Isso. de um sistema, um modelo econômico. Então, a partir do momento que esse tipo de investimento chega nessa cidade, Aí muda. por exemplo, ano passado, Uberlândia somou mais de 20 bilhões de reais em investimento privado. Olha isso. Isso é superior ao total recebido nos 15 anos anteriores. Olha isso. Olha É, o voto. e a gente conversa com bastante empresários lá de São Paulo. Coincidentemente, muitos investem aqui. Estão abrindo negócios. É verdade. Um dos nossos clientes é um dos sócios daquele maior data center que vai abrir aqui em São Paulo, aqui em Uberlândia. Então, assim, a gente, na troca com o pessoal lá, a gente vê que a galera investe muito aqui. Muito, Não, e a muito galera mesmo. olha pra Uberlândia como potência Diferente mesmo. isso. Então Ai, a que gente tem delícia. vários clientes investidores lá, potência no mercado, inclusive que sócio de Sheik no Dubai, É, em Dubai, que o cara investe aqui em Uberlândia, cara. Aí você para pra pensar, Isso, cara, que experimenta. loucura, né? Como que pode? E a gente se dá conta num momento como esse o quão Uberlândia tem sido transformador na vida de muitos negócios, né? nossa, que E é oportunidade, né, cara? Que tem oportunidade. O cara que fala pra mim que não tem oportunidade, que não consegue crescer, que o negócio dele não deu certo. Ah, é porque a cidade é Uberlândia, é porque é interior. Cara, esquece. Assume a responsabilidade, porque o erro tá em você. Com certeza. Né? A gente tem a mania, né? O ser humano tem a mania de terceirizar a responsabilidade pro outro, fugir dela o tempo inteiro. Sendo que, na verdade, não. O maior culpado é você. Quando a gente quase E quebrou... procrastinar, né? E O procrastinar. ser humano procrastina muito, ele sabe o que ele tem que fazer, quando que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, mas ele procrastina. Quando a gente quase quebrou, eu fiquei procurando justificativa para aquilo. E era uma luta incansável, porque olhava para conta, negativo. Olhava para cliente, não entrava. Olhava para profissional querendo sair do projeto. Eu falei, cara, tá errado. Não tá legal isso. De que tá acontecendo, cara? Ah, um momento econômico, um momento da cidade, um momento... Não, peraí. A culpa é minha. Tô fazendo alguma coisa errada, que não tá legal, que eu preciso ressignificar isso primeiro em mim pra conseguir resolver esses problemas. E aí foi onde a gente conseguiu visualizar, ver o gap que a gente tava tendo no nosso projeto, e aí reformulou e desenvolveu tudo diferente. Perfeito, faz muito sentido tudo isso que você tá falando. Eu concordo muito com você, com a Ana. E, gente, eu tô servindo aqui pro Marco, pra Ana,
um bolo da Bárbara Farina, um bolo de amora, que é uma experiência. Eu quero que vocês provem e me digam se eu tô mentindo Cara, ou não. Depois de seguindo dieta, fazendo atividade física, cuidando tanto, tem tanto Vocês vão tempo que abrir eu não mão como. hoje, né? Com Que certeza, hoje com é Bárbara certeza. Farina, E tem gente. tanto tempo que a gente não come um docinho que esse aqui vai entrar de uma forma diferenciada. A massa dela não vai. Não tem glúten, não vai farinha. Nossa, já ajuda Observe bastante, essa né? massa. Ô, Parece Bárbara. uma pluma. Já tem uma proposta para você. Vamos lançar uma collab by Marco em uma edição fit que vai ser assim, animal, focada no público wellness, porque o seu produto é incrível. É incrível. E a galera em São Paulo fala dela, né? Gente, ela é referência nacional e internacional, a Bárbara. Vira e mexe, ela vai para os Estados Unidos dar curso. Então, assim, quando a gente fala dela, não é exagero. A Bárbara é diferenciada. Tá explicado, né? Olha aqui. Bom, vamos lá. A gente vai e volta, vai e volta. Come, conversa, come, É, conversa. exatamente. Marco, deixa eu te perguntar. Muita gente não conhece. Primeiro, a gente vai explorar a trajetória de vocês, da Marco Barbearia, e muita gente não conhece. Olha só o sucesso hoje, mas não olha pro passado. Eu sei que a sua história como barbeiro começa dentro, não sei se a palavra certa é vestiário, mas Vestiário, quando você ainda isso, futebol. você estava tentando ser jogador de futebol, Em alojamento. um colega precisava se arrumar, tinha uma máquina, te pediu, falou, "Ô, corta meu cabelo aqui." Você nunca tinha pegado, assim, tido aquela experiência, Nunca. e ali foi É, começando. Eu falo que a minha chave virou com 13 anos para esse universo estético, que foi quando um amigo que morava com a gente dentro do alojamento lá em Goiânia, no Vila Nova, ele não tinha condição, assim como ninguém tinha na época, para cortar o cabelo constantemente. E aí o cara precisava visitar a família lá no Pará, e aí ele me falou, cara, corta meu cabelo, vamos fazer um combinado aqui, eu corto o seu, você corta o meu, e a gente não gasta com isso, porque a pouca grana que a gente tem, a gente poupa. E assim foi, cara. Eu cortei o dele, ele saiu fora, não cortou o meu. E eu falei, que cara, né? Mas tudo bem, não fiquei chateado, fiquei feliz. Porque eu realizei um feito que eu nunca tinha colocado a mão numa máquina de corte de cabelo, né? E ali eu cortei sem instrução, sem conhecimento, sem técnica, sem nada, mas funcionou. O rapaz ficou extremamente feliz, enfim, nasceu disso. A partir desse momento, eu comecei a sentir um negócio diferente por estética. Porque eu percebi que a estética em si, a prestação de serviço, nada mais é que o ato de servir o tempo todo. Você está servindo o próximo. Né? Hoje, graças a Deus, remunerado, mas já fiz e faço até hoje ações no qual a gente não cobra nada por isso. E a gente cuida, a gente faz com o maior carinho possível, principalmente ações sociais, enfim. E aí, quando começou, né, com 13 anos, eu falei pro meu pai, cara, se um dia eu não der certo na bola, eu vou mexer com o cabelo. Aí ele falou, beleza, foca na bola agora, porque bola tem prazo de validade, né, se você não der certo até 17, 18 anos, e não quiser mais, aí sim você foca no cabelo, porque o cabelo tem tempo, você pode começar com 20, com 30, só que na minha cabeça não tinha isso. Na minha cabeça era, quanto antes eu começar, mais rápido eu vou conseguir errar, mais rápido eu vou conseguir desenvolver e vou conseguir prosperar. E eu nunca gostei de depender do suporte deles financeiro. Eu senti que eu era um incômodo. Isso é muito louco, porque meu pai, puta trabalhador, comerciante, tem uma empresa hoje aqui na cidade de Uberlândia chamada Sabor Minas, que inclusive daqui a pouco eu te conto uma novidade que eu tô desenvolvendo junto com ele. Ele sempre sustentou e cuidou de toda a família. E aí eu falei, cara, se eu sair fora disso, é menos uma boca, é menos uma pessoa, é menos um custo. E aí foi onde eu falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ser remunerado por isso. E o futebol na categoria de base você não ganha, né? Você não recebe. E papo vai, papo vem, pedi pra ele um curso. Ele foi, me deu um curso de cabelo aqui em Uberlândia. Bem contrariado, bem né, contrariado, mas me deu de presente. E eu lembro que quando eu fui mandado embora do Vila Nova, que eu voltei pra Uberlândia,
eu já comecei a atender no fundo da casa dos meus pais. Eu sei dessa história. E aí foi muito louco, porque comecei a cortar o cabelo dos amigos de futebol, então tinha bons relacionamentos e todo mundo me dava essa moral. E aí começou. Eu falo que a barbearia ela nasceu no fundo da casa dos meus pais, lavando a cabeça dos clientes no tanque. E eu comecei a ficar desconfortável com aquilo. Porque eu sempre fui um cara muito enjoado, muito detalhista. Eu sempre quis entregar o máximo possível. Eu sempre gostei da zona de desconforto. Depois eu vou te contar um pouco sobre. E aí, eu via que lavar o cabelo do meu cliente no tanque da minha casa, da casa dos meus pais, era um ponto negativo, que ia impossibilitar eu aumentar meu preço. O que que eu fiz? Eu prefiro atender esse cara a domicílio, porque é melhor lavar o cabelo dele no Na tanque casa dele dele. do que no meu. Né? Se ele não tem lavatório, a narrativa que eu usava era essa. Falar, amigo, o que que a gente tem aqui pra usar? E ele me fornecia. E aí, o que que eu fiz? Comprei uma mobilete, que meu pai... Gente, era ele o já cliente- tá antecipando uma pergunta que eu ia É. pedir pra ele contar. A história da mobilete. Conta pra E gente. foi isso. A mobilete nasceu desse momento. Né? O momento que eu falei assim, cara, eu preciso sair fora pra atender a domicílio. E aí eu tive a oportunidade de comprar uma mobilete. Eu não tinha carteira na época, e mobilete até 50 cilindradas não precisava de habilitação. E também quem ia parar alguém de mobilete, né, na época, policial, enfim. Eu comprei essa mobilete e comecei a atender a domicílio. E aí foi animal, cara. Cobrava R$ 5 no corte, fazia os atendimentos. Só que ali pra mim foi o melhor momento da minha carreira até hoje. Olha que louco. Porque quando eu peguei a mobilete, quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu entendi que ali eu tava começando uma história, ali eu tava começando uma carreira e que só dependia de mim fazer o negócio dar certo. Porque eu tinha escolha. Eu poderia falar pro cliente que eu não teria horário, ou poderia justificar que, pô, a mobilete não arrancou a corrente, como sempre fez, arrancava a corrente no meio da rua, tinha que colocar, sujava tudo de graxa. Mas não, mesmo assim eu ia, atendia, chegava todo sujo, fedendo fumaça, óleo 2 tempos, na casa do cliente, mas dava certo, atendia. Então ali pra mim foi uma escola. Né? E a partir daquele momento, cara, a minha vida foi andando de uma maneira muito gostosa, porque eu comecei a fazer algo que de fato eu tava me sentindo bem. Sim. Até então o futebol já não tava sendo maravilhoso, foi maravilhoso até os 16, só que dali pra frente eu já não tava mais com aquele entusiasmo que eu tinha, né? E assim, eu antecipei um pouquinho a história, mas eu não joguei só no Vila Nova. Eu fui pro Corinthians, em São Paulo, fiquei em avaliação no Flamengo, no Rio. Eu rodei muitos clubes tentando a oportunidade de me tornar um jogador profissional, mas eu não tinha empresário, né? E infelizmente, ou felizmente, o futebol virou isso, virou dinheiro, virou negócio, e eu não tinha esse acesso. E aí foi onde eu decidi, falei, não quero mexer mais, vou dedicar na estética. Chegou um ponto que meu pai virou pra mim e falou o seguinte, falou, cara, não dá mais pra você ficar atendendo aqui no fundo da nossa casa, porque tá enchendo, e também não tá sendo viável você ficar fazendo atendimento de mobilete, porque você tá ocupando muito seu tempo, né? Um deslocamento de mobilete você gastava quase 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, e nisso eu não conseguia aumentar minha produtividade. Ele falou, vou te ajudar a montar um espaço. Meu pai, muito empreendedor, virou pra mim e falou o seguinte, falou, olha, eu vou te dar uma moto, eu tenho uma moto, uma R6 da Yamaha na época que valia R$ 28.000. Eu vou te dar uma moto, e antes dele terminar de falar, eu falei assim, ó, eu não quero moto. Eu mal ando de mobilete, eu não quero moto, não sei andar de moto, não tenho carteira de moto, não vai resolver. Ele falou, calma, eu vou te dar a moto pra você vender ela, com o dinheiro você monta seu negócio. Eu falei, cara, eu ando de mobilete, meus amigos tá tudo tentando o sonho de ser jogador de futebol, ninguém tem condição, eu não tenho relacionamento, como que eu vou vender isso? Aí ele me passou 3 contatos de amigos dele que tinham interesse na moto, obviamente ele já tinha conversado e negociado por trás, falou assim, ó, tenta vender pra esses. O primeiro que eu mandei mensagem, ele comprou, que foi o Danilo, na época dono do açougue Casa de Carnes Brasil, e aí ele comprou a moto, e aí eu não sei como é que eles negociaram lá, enfim, eu sei que nasceu a barbearia. Uma portinha, uma cadeira, um espelho, tudo muito simples, só que desde o primeiro momento muito profissional, muito organizado. Eu não tinha gestão, eu não tinha organização financeira, mas um uniforme impecável, com logomarca, tudo bonitinho. A minha mãe, eu contratei ela não trabalhava, era do lar, eu contratei ela para ser minha recepcionista.
Só que o projeto tava nascendo e não tinha condição de pagar. Aí ela falou, não, tudo bem, eu vou pra te ajudar. Minha mãe, sem dúvida nenhuma, também foi uma pessoa que fez Muita parte diferença. dessa história. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Porque no começo eu lembro que minha mãe, quando começava, tava lá, chegava pra trabalhar, não tinha cliente na agenda. E eu falava, nossa, mãe, será que eu vou mexer com isso mesmo? Ela falava assim, ó, ela só falava isso, cara. Olha que doido. Calma, meu filho, vai dar certo. Ela só falava isso. E eu ficava estressado, porque vai dar certo, mas não dá certo. Aí, mais uma vez, né? Ficava esperando o cliente, mudei totalmente, ressignifiquei isso. Falei, cara, eu vou até o cliente, eu vou buscar o cliente. Se ele não tá entrando aqui, eu vou buscar ele fora. E aí eu lembro que cobrando, cara, R$10 num corte de cabelo, eu ainda tive o peito de ir ao Gar, Isso a gente tá falando de 2016. 2016, né? É. Quando nasceu, isso tem o quê? 10 anos. 11 anos. 10 por anos, aí. 10 anos. E fez agora, aniversário, a barbearia fez aniversário abril, dia 21 de abril. É. E aí eu fui nas grandes empresas multinacionais, Cargill, Algar, pedi parceria. E aí o que eu ia oferecer? 15% de desconto. Agora, peraí, o corte era R$10, mais 15% de desconto para um público executivo? Cara, não fazia sentido, mas eu fui. Fui também, nessa época, numa academia que na época que abriu, que foi um hype na cidade, que foi a Eurofitness. E aí eu fui lá, apresentei meu projeto e falei, cara, eu quero montar um stand aqui dentro. Olha a minha história com a academia, né? Você falou da Ironberg aí Aham. hoje, 2026, mas 2016 nasceu isso. E vai ser um corte legal isso aqui. 2016 eu cheguei lá e falei, olha, eu quero apresentar meu trabalho de barbearia pra vocês. Eu acredito que o nosso negócio tem algo muito em comum, né? E sempre me posicionando com muito profissionalismo. Então eles olhavam pra mim e falavam, porra, um puta negócio, né? Milionário, capaz. Eu tenho interesse em fazer uma parceria com vocês, onde eu vou oferecer benefícios para todos os alunos da academia. Eles vão poder fazer serviços aqui e também fazer serviços em nossa unidade, tendo uma condição diferenciada, né? Na época eu trabalhava com desconto, né? Eu dava 15% de desconto. E não era isso que atraía o cliente. Eu acho que já era o movimento que eu fazia, era a conexão. Eu treinava nessa academia, então eu me relacionava com as pessoas via minha marca, via minha foto, e automaticamente foi levando o cliente pra dentro. Então a barbearia nasceu desse jeito, com a minha mãe falando que vai dar certo. Lá dentro eu não chamava ela de mãe, chamava ela pelo nome. A gente fez um combinado, falei, ó, aqui dentro você é a Renata e eu sou o Marco. É difícil? É muito difícil, porque eu só te chamo de mãe e você só me chama de filho. Só que a gente precisa ser profissional, que eu não quero que as pessoas saibam que a gente tem uma relação familiar, porque quando precisar de eu te cobrar, eu vou te cobrar. E assim você também vai fazer. E cara, foi animal. Foi assim por uns 3 anos. Aí depois que a Ana entrou pro projeto, ela falou assim, cara, descansa sua mãe, poupa sua mãe, que agora o negócio vai ficar sério aqui e vamos evitar desgaste familiar. E aí ela encerrou a carreira dela na Marco, mas continua no grupo. Mas ainda ficou do nosso muito tempo, projeto. né? É, assim, ficou falando lógico. assim. Mas continua no nosso projeto até hoje, né? No grupo que a gente tem no WhatsApp, faz parte de tudo, Os meninos compartilho adoram tudo, adoram ela, vai para as confraternizações. Quando precisava, até uns 3 anos atrás, 2 anos, quando precisava de freelance, ela ia, fazia, sempre se colocou à disposição. Sempre muito Cara, presente, muito maravilhosa, viva no maravilhosa. projeto de vocês. É até porque nosso projeto ele é muito familiar, né, amigo? Assim, ele é um projeto familiar. Eu entrei pra Marco em 2019, né, Marco? 2018. 2018. Aí eu tenho porque essa informação, eu A nossa procurei. vida, amigo, ela foi muito intensa. Eu conheci o Marco em 2018 e foi assim. A gente ficou uma vez e nunca mais largou. Até hoje Tá temos até o Mateu. hoje. Sabe quando você sobe o avião assim e aperta o parafuso lá em cima? A nossa Foi vida muito foi intenso. assim e é assim até hoje. E aí, quando a gente começou a namorar, o Marco me pediu em noivado e tudo mais. Eu falei, nossa, agora eu tenho direito de falar tudo que eu penso, né? Porque Luiz, eu sou a pessoa que chega pra ser desagradável. Ô, né? Ana, ó, nesse caminho do que você tá falando, me conta uma coisa. Ah. É verdade que teve uma fala sua, vocês namoravam, você não trabalhava na barbearia, mas você chegou e falou assim, cara, isso aqui vai quebrar, isso aqui não vai funcionar. Teve esse momento, teve essa fala, até já puxando um outro gancho aqui, e aí teve, a partir desse momento que você começou ali a dar alguns conselhos para o Marco, você larga sua carreira executiva,
faz estética para estar dentro do ambiente da Marco Barbearia, né? Na verdade, foi o inverso. Foi o inverso. É o seguinte, a estética sempre fez parte da minha vida. Eu fui secretária executiva desde que eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei na Algarve, já fui secretária de vários diretores de lá. Depois, trabalhei com o Marcelo, fiquei muitos anos com o Marcelo. Mas eu sempre fui maquiadora. Sempre fui maquiadora, fiz design de sobrancelha. E isso era um talento mesmo, porque eu nunca me capacitei para isso. Eu me descobri nessa área e eu fazia como freelance. Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, o que acontece? A minha vida, a minha família é constituída por pessoas CLTs. Quando você vem de uma família assim, você naturalmente é desencorajado a ter o próprio negócio. É natural. Minha mãe me ofereceu o que ela podia, e na época que ela era CLT, se prosperava muito sendo. Sim. Porque tudo era muito a favor do CLT. Então, E eu sei um pouco da história da Sim. sua mãe, eu sei que ela sendo CLT, ela chegou num patamar de sim, carreira extremamente alto, ela era né? executiva na holding, ganhava bons salários, boas premiações, morava bem, enfim. Coisa que hoje é muito mais difícil, né? Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então eu sempre fui desencorajada e eu sempre cresci, como a minha mãe e meu pai me deram boas condições, eu falava, gente, eu não posso montar algo pra mim e ser, olha o preconceito da pessoa. Do começo. Do começo. Eu falava, a falta de humildade do ser humano. Quer começar grande. Eu falava, gente, eu não posso abrir alguma coisa e ser pequeno. Mas por quê? Por conta da minha crença. Porque eu tinha ganhado tudo do bom e do melhor, então eu não aceitava que eu podia falhar, entendeu? Então eu fiz o quê? Eu peguei o caminho mais fácil. Prosperei da mesma forma. Como secretária executiva, eu prosperei. Ganhei bons salários e tudo mais. Não tanto quanto hoje. Mas por conta da minha criação, eu fiquei nisso. Quando eu conheci o Marco, a gente ficou um tempo junto e tudo mais. Eu conheci o negócio dele porque ele vivia reclamando. Ele falava, nossa, minha mãe desorganizada, ficou uma conta sem pagar, ficou tal coisa sem fazer, errou tal horário, mensagem não sei o quê. E na época, amiga, ele não tinha nem sistema. Eu chegava lá, eles anotavam tudo em agenda, em papel. Cara, amigo, papel. o Nossa, caixa, nostalgia. produto, agendamento, era Saída. tudo. Saiu Tudo. R$5 por Marco. Saiu R$15 para a Renata. É. Era tudo escrito. Assim. Era tudo Aí na no final do agenda. dia Mas tomava. isso não é. Isso é antes da unidade ali do bairro Brasil. É, Nossa, não, essa foi a antes, é na primeira. primeira. Ah. Eu entrei na primeira mesmo. E aí, quando eu entrei lá, lógico, eu já tinha minhas percepções, mas eu não ia, né, sair falando o negócio dos outros assim. Não tinha essa intimidade. E aí, um dia eu vendo ele reclamar, eu falei, Marco Túlio, você quer ajuda? Eu te ajudo, eu vou aí um dia, eu organizo os documentos, né? Fui lá organizar os documentos e tudo mais. Eu falei, não, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Aí eu falei, eu acho que a gente precisa de um sistema. Aí foi quando a gente colocou o Trinks. Tá vendo? Por isso que eu te falo que a Ana Flávia foi importante no projeto. Cara, tá me passando um filme na cabeça aqui agora. Olha que gostoso isso. Não, e é coisa que a gente esquece, Isso né? eu tinha esquecido. Era no papel, cara. E ela chegou e já implantou o sistema. Falei, não, vamos pôr o sistema. Aí a gente colocou o sistema. Aí pra minha mãe aprender a mexer no sistema. Nossa. Foi mais 5 Amiga, anos. minha sogra, ela é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci na minha vida, Luiz. Deus Nada do tá céu. ruim pra ela. Ela faz assim numa calma, não dá conta, ela se vira assim, sabe? Mas eu falei, Marco, então vamos pôr o sistema, coloquei o sistema. Quando chegou no final do mês, eu fui fazer o fechamento e foi quando eu vi os números. Eu falei, uai, rapaz. Tem um trem errado. Não, eu falei, Não. isso aqui tem tudo pra dar certo aí. O que tá faltando é gestão. Aí foi aí que você teve o pensamento. Isso aqui precisa mudar? Foi quando eu pensei, falei assim, não, Marco Túlio, isso aqui a gente precisa melhorar, né? Eu já não gostava do local que ele tava, o ambiente que ele tava, era muito bagunçado. E aí, o Marco me pediu em noivado, e eu falei pra ele, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, não vamos casar agora, a gente precisa tirar a barbearia de onde ela tá hoje, não dá, Marco, não dá. Porque o Marco, ele sempre foi uma pessoa... nesse ponto a gente é o oposto. Eu sou uma pessoa de difícil acesso. Poucas pessoas me acessam. Eu sou bem fechada. Sim. Eu não mostro muito a minha vida e tudo mais. E o Marco é o oposto de mim. Ele dá bom dia até pros passarinhos. Então ele sempre foi muito bom de contato. Então assim, ele já atendia muito executivo. Sabe, assim, gente de alto padrão que ia porque gostava dele, gostava da conversa dele, gostava do jeito dele, gostava da pessoa dele. Eu falava, você já atende o público certo. Só que você tá no lugar errado.
Então vamos organizar, a gente tá noivo, beleza, mas depois a gente casa. Vamos focar em mudar a barbearia de lugar. E foi aí que tudo começou. Aí a gente tirou a barbearia que na época era lá na Mato Grosso, na Avenida Mato Grosso, e passou ela para a unidade na Rio Grande do Sul, ali no bairro Brasil, né? Que era uma unidade com 90 metros quadrados, era o antigo salão do Maicon Furtuoso, ele até vendeu o ponto para nós. Se tinha até a sua sala de estética lá dentro Sim. dessa unidade, né? Eu lembro disso. Isso, e aí, ali começou a minha transição de carreira. Eu precisei de muita terapia. De novo, a minha vida pessoal impactando o meu futuro, né? Assim, o tanto que é importante a gente estar com o psicológico em dia. Por E o quê? principal, o quanto as crenças travam as pessoas. É. Porque lá atrás, se a Ana não tivesse essa raiz, essa crença de que, porra, eu não posso começar de qualquer forma, eu preciso começar bem. Se ela não tivesse essa cultura, essa crença enraizada, talvez ela teria começado um negócio simples como eu comecei, e talvez hoje ela poderia estar muito maior, né? Uhum. Ou não, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas travam por isso, porque querer Crença começar limitante, bom, querer começar bem, com grande. estrutura, grande, bonito. E não é assim, cara. É uma escada, É aquela né? frasezinha clichê, mas é real. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Pode continuar. E quando a gente abriu lá no bairro Brasil, a gente investiu mais, veio a pandemia, foi a época que a gente mais cresceu. Com a graça de Deus, a pandemia foi muito boa pra nós. E chegou num ponto que o Marco falou: Ana, deixa eu te falar, não dá. Eu preciso. E isso eu trabalhando com o Marcelo, na época, o Marcelo Prado. Ele falou: eu preciso de você aqui. E eu falei: Marco, não tem como, eu ganho um ótimo salário. Quando a gente passou pela pandemia, foi meu salário que sustentou nossa casa, né, e tudo mais, Sim. porque apesar do nosso crescimento, não sobrava dinheiro pra casa, então eu custeei nossa casa aí por uns 2 anos. E aí eu me deparei, assim, com o maior problema da minha vida, que eu fui criada por mãe solteira, né? Eu tenho meu padrasto já, meus pais... Eu falo que ele é meu pai, assim, mas eles já são casados há 25 anos. Então ele me pegou, eu tinha 4 anos de idade. Mas a minha mãe sempre deixou separado, ó. Meus filhos, eu tomo conta, né? Mãezona mesmo. E minha mãe solteira. E eu fui criado o quê? Você não pode depender de homem. Né? Você não pode depender de homem, não pode depender de marido. Marido um dia cansa de ser, levanta, vai embora. E você fica, a única coisa que a gente tem é trabalho e não sei o quê, carreira. Aí começou uma discussão, porque eu mostrava pra ela que ela não dependia de mim. E na casa dele era o contrário. Lá em casa era o contrário. Porque lá em o casa, pai homem que sempre, provia. sempre sustentou a casa toda. Só que aí começou uma treta, um atrito entre nós, porque eu falava pra ela, você não está sendo sustentada por mim. Se você não tivesse entrado, a gente não tinha sistema, a gente não tinha mudado, a gente não tinha crescido. Então você faz parte da operação. É outro ponto, que a pessoa não se sentia pertencente daquilo ali, entende? Sim. É porque Nossa, eu um cheguei, rolê. Luiz, pra mim psicologicamente foi muito difícil, porque eu cheguei, a barbearia ela já havia sido construída, entendeu? Não foi um sonho meu. Então pra mim era muito difícil eu chegar e me apropriar daquilo como se fosse, né? Então assim, Mesmo eu dando liberdade. mesmo ele dando liberdade. Então pra mim eu tive um conflito interno muito grande. Então eu precisei real, eu fiz uma sessão de... Reiki. Não é reiki, não, como é que chama? Com os Constelação. bonequinhos, eu fiz uma constelação familiar. Precisei fazer. Porque eu sabia que eu precisava ir. Eu sabia que a gente ia prosperar desse jeito, mas eu não conseguia por conta das minhas crenças. E aí a minha maneira de conseguir ir falei, Marco, tudo bem. Eu vou, mas eu vou começar. Eu quero abrir uma sala de estética lá para atender o público masculino. Vou fazer design de sobrancelha masculino, vou fazer limpeza de pele e tudo mais. Eu vou sim e eu tô ali para ajudar no que precisar. E nisso, já trabalhando com o Marcelo, eu já cuidava da parte de gestão. Emissão de nota de colaborador, fechamento, contábil, guia de imposto, toda a documentação, pagamentos, tudo era meu já. Fiz a minha sessão de constelação, fui assim, né? Falei pro Marcelo, falei, olha, vou trabalhar com meu marido e tal. O Marcelo falou, Ana, coisa boa, né? O Marcelo, eu aprendi demais com ele, assim, ser um humano incrível. Fiquei com ele um tempo, que ele precisava de mim.
e comecei na barbearia. E comecei como esteticista. Aí tô linda, maravilhosa, bem lá, né, trabalhando na estética, dando tudo certo, tal. Passa um tempo, marco tudo de novo. Ana, não vai dar, não. Eu preciso que você pare de atender. O povo tá chamando pra fazer collab, pra fazer ação de marketing, pra fazer... Eu sei que tem que ir, como é que eu vou parar de atender? Cara, 2 operacional, eu já sou preso, eu não consigo comprar tempo. Né? Se fosse possível, a gente trabalhava mais um pouquinho e comprava os tempos perdidos. Mas não dá. Eu falei, cara, ela tá indo pro caminho que eu fui. Ela vai ficar presa na operação. A gente precisa de um dono externo. Eu preciso de um dono com olhar de fora. Né? Que vai treinar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, mas que tá olhando pro negócio de uma forma mais estratégica. E foi quando aí eu falei, não, tá bom. Então, Vou amigo, ser- eu vou ser dona. já tinha largado tudo mesmo. Eu falei, agora tem que dar certo, né? Não tem outra opção. Larguei estética. E na época eu coloquei no lugar da estética a Ana Vitória, que é a esposa do Amorim. O Amorim tá na vida do Marco e da barbearia até antes de mim. Ele tá desde o início mesmo, é um braço direito nosso. Nosso profissional, assim, 1000%. Pessoa Eu de te conheço, uma confiança. pessoa incrível, né? Muito sério, muito honesto. O Amorim é uma pessoa que a gente tem que exaltar ele aqui agora. Inclusive foi ele que te atendeu, né? Ele que Foi, fez sua barba. há poucas horas atrás eu estava com ele, inclusive, O pessoal. Amorim, ele é um cara que a gente deve muito a ele. Sim. Né? A gente tem uma gratidão muito grande. E eu sempre falei que gratidão não paga conta, né? Obrigado não paga conta. A gente tem que materializar ela. Então a gente sempre que pode, a gente materializa de alguma forma. Porque ele é um cara que, desde o começo, tá junto comigo. Começou trabalhando, começou entregando panfleto nas operações. E hoje é um puta profissional, com baita salário, Sem com dúvidas. baita renome dentro de Uberlândia. Atende vários empresários. Todos os meus clientes, depois que eu parei de atender em Uberlândia, praticamente faz com ele. E com a equipe, claro. Mas o Amorim é um cara que merece respeito. Com certeza, Ser humano incrível. com certeza. Então, aí quando eu larguei tudo, né, fui trabalhar e comecei essa parte do operacional. E quando eu voltei pra isso, é que as coisas começaram a mudar. Porque eu tinha um tempo dedicado pra isso. Então, desde que eu entrei, a barbearia, ela tem crescido mais do que o crescimento de estética geral. Então, a gente sempre cresce acima da média da nossa área de atuação. A nossa categoria. Da nossa categoria. E isso é muito bom. Então, desde que eu entrei, a gente tem profissionalizado tudo. Então, hoje a gente não é mais uma... Porque a maioria das barbearias são informais. Não declaram imposto, não tem gestão, não tem comprometimento, não tem profissionalismo. A Marco não. A Marco, ela declara seus impostos, ela tem contador, ela tem jurídico, ela tem BPO, ela tem marketing, ela tem gestor de tráfego, ela tem videomaker. Então, hoje a gente é uma empresa mesmo, concreta e real. E muito provavelmente, hoje eu preciso reconhecer o meu trabalho. Eu trabalhei igual uma cachorra para chegar aqui. Hoje a Marco, ela tem essa estrutura graças ao meu trabalho, né? Com certeza. Com certeza. E como eu falei no início, né? Ela não é só o coração, ela é o coração, ela é a cabeça, ela é tudo do negócio. E 90% dos negócios, das barbearias, nascem depois de uma frustração que o jovem teve em algum segmento. Como, por exemplo, o futebol. Hoje, milhares de barbeiros tentaram futebol. Milhares de barbeiros tentaram outra carreira que não deu certo e foi pra barbearia. Sim. Então, de certa forma, é um meio fácil de começar. Só que, aí que tá a diferença. Entra sem conhecimento, sem instrução, sem capacidade intelectual para negócios, para gestão, olha para barbearia como barbearia, e no nosso caso a gente foi agraciado de chegar uma pessoa que tinha um olhar diferente, um olhar de negócio, um olhar de empresa, né? Então ela chegou e falou: ei, tá errado. Eu olhava e falava assim: errado como? Quem é essa menina que quer chegar e repor na mão assim, né? Por dentro eu sentia isso. Só que depois eu fui entendendo. Então eu acho que o grande ponto do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, não só dentro da cidade de Uberlândia, mas São Paulo, que abriu porta para São Paulo Fashion Week, vários eventos, inclusive fora do país, foi graças a esse olhar da Ana externo de negócios. E eu falo, Luiz, assim, que eu e o Marco, a gente na verdade, a gente se complementa. Porque o que eu tenho, ele não tem, e o que ele tem, eu não tenho. Sim. Mas isso é um sócio.
Isso são sócios que prosperam. Sim. Não adianta ter 2 sócios operacional. Só que quando é em casal é um pouco mais difícil. E foi o Muito desafio que a complexo. gente teve no começo. Porque você tem que confiar no outro. Então, até a gente se balancear, equilibrar e entender assim que não, essa parte é dele e ele vai fazer e eu tenho que confiar que o que ele vai fazer é o melhor. E essa parte é dela, eu tenho que confiar que vai fazer melhor. Então, quando o Marco às vezes fala assim, eu quero abrir mais uma unidade, e eu olho ali e falo, rapaz, não tá na hora, às vezes financeiramente e tudo mais, ele bate no peito e fala, Ana, eu tô sentindo que é agora. Eu falei, então beleza, então se der errado, você vai, né, pegar a responsabilidade? Ele fala, eu pego a E responsabilidade. todas as vezes que a gente Então abriu eu a tenho que operação, confiar, ela entendeu? confia. E todas as vezes que a gente abriu a operação foi a Win. Foi. Aplicando, gastando o que tinha, o que não O que tinha não pra poder tinha. crescer. E aí uma pessoa que é gestora, que é organizacional, louca. fica maluca, cara. Perfil comportamental estável, conforme. Cara, como é que a menina fica? Fica louca. Cara, como que você vai fazer uma operação sem ter capital? Aí eu falo, calma, confia que vai dar certo. Hoje eu já aprendi Hoje a ela viver na entendeu. loucura já. Hoje ela aprendeu a viver no caos. E empreender é isso, é viver no barulho. Não tem Com como. certeza. Aproveitando que a gente está falando de empreendedorismo, como que foi a decisão de expandir para São Paulo? Um mercado extremamente concorrido, principalmente no segmento de vocês, né? Que é a barbearia premium, é um outro estilo de serviço, uma outra entrega, aonde esse mercado é consolidado, a concorrência é grande. O meu intuito de ir para São Paulo não foi para trabalhar lá, foi para trazer posicionamento para as operações em Uberlândia. Porque para nós que vivemos em Uberlândia, igual várias outras pessoas também vivem em interiores, quando vê um profissional atendendo numa capital, principalmente uma capital como São Paulo, olha para esse profissional ou para esse negócio como algo de sucesso, algo que deu certo, algo que prosperou. Então, o meu intuito foi ir para São Paulo para trazer posicionamento para as unidades aqui em Uberlândia e a gente conseguir escalar o negócio. Então, nasceu dessa maneira. E aí, logicamente, depois que eu estava lá, eu tive a oportunidade de conectar com vários empresários, várias pessoas, fazer o São Paulo Fashion Week. que trouxe Acabou uma... se tornando Foi o primeiro maior do barbeiro, que- né? Se eu não Foi. me engano, Primeiro a atuar barbeiro dentro do São Paulo Fashion dentro do Week. São Paulo Fashion Week, que foi incrível, cara. Foi um feito maravilhoso, assim, pra nós, pra nossa empresa. Eu não falo nem pra mim, cara. Eu falo pro nosso projeto. Tudo que a gente faz hoje é voltado pros projetos. Então, a minha mídia que eu criei lá, o material que eu criei lá, que eu fui intencional na produção, beneficiou todas as operações aqui em Uberlândia. Com certeza. Cresceu o time, cresceu a equipe. E hoje, Luiz, a Marco, ela trabalha com um propósito. Então, o que acontece que eu acho que é o nosso diferencial, o nosso turnover é muito baixo de profissional. Vendo as outras barbearias, fazendo um comparativo. Mas porque a gente tem hoje todas as unidades, é por propósito. A gente não... 95% do que é gerado pela barbearia, de lucratividade e tudo mais, a gente retorna o investimento. Então é tudo Isso é destinado visível, a né? eles. O nível de entrega de vocês, do que Exatamente. o cliente recebe E a é gente tenta de outro sempre mundo. melhorar isso, até para os profissionais, né? Porque a gente quer que eles cresçam. Cara, eu não aceito andar num carro melhor do que um colaborador. Eu não aceito tomar café num lugar legal e o colaborador não. Então, cara, Sim. peraí, vamos olhar pro colaborador, que é quem faz o projeto crescer. Ele tá sendo bem assistido, ele tem um banheiro legal pra ele usar, ele tem uma copa legal pra ele guardar as coisas. A partir do momento que o cara tem isso, aí ok, aí a consciência nossa fica tranquila de saber que, pô, não, tá no caminho certo, né? Então essa foi a nossa visão desde o início e por isso que a gente construiu tudo que a gente tá construindo, graças a Deus. Um império sendo construído, né, gente? Em nome de Jesus, recebo. cara, em nome de Jesus, com um propósito, abençoar vidas, né? Amém. Gente, e Marco, como que foi chegar na Globo? Conta pra gente essa história. Cara, foi maravilhoso. Eu sempre fui muito intencional. Então, sempre que quando eu comecei a atender em São Paulo, eu falei pro João assim, ó, João, que é o meu gestor de tráfego, coloca um pino do tráfego em cima da Globo E não é bobo, e não. roda anúncio lá. Assim como coloca em cima do shopping Cidade Jardim e roda anúncio lá. Anúncios específicos nesses locais. Pra aquela galera me conhecer. Eu quero só que eles me ver. E aí foi muito maluco, porque antes de acontecer algo que eu tinha planejado, um cantor da banda Eva, o Felipe, que eu atendo, ia participar do encontro, que inclusive é gravado na Globo de São Paulo, eu achava que era no Rio, mas é de São Paulo, me convidou pra ir lá preparar ele pra esse dia. E aí eu fui.
partir desse momento, a gente fez conteúdos lá, fez material lá, subiu o anúncio e colocou o pino lá novamente. Então, as pessoas lá já me via, já me olhava, já chegava algum anúncio, mas não era muito efetivo ainda. Depois disso, começou a fomentar e falar mais sobre. De repente, quem me manda mensagem? Manda mensagem na barbearia. Arthur Guiar. Não. Marido da Ana Maria Braga, Fábio Arruda. Olha, a Ana Maria viu seu trabalho, achou incrível e quer que eu vou aí fazer com você. E você é um cara maravilhoso, a gente gostou muito de você. Enfim, hoje é meu clientaço especial. Que demais. Adoro a minha família, eu adoro eles. Não tive a oportunidade ainda de conhecer a Ana Maria pessoalmente, mas por incrível que pareça, nos falamos ontem por telefone. Foi muito gostoso, foi muito legal. Mas foi assim, oportunidade ser intencional, cara. Toda ação, ela tem uma consequência, né? Então, se a gente for intencional e entender para quem que a gente vai comunicar, o que que a gente vai comunicar e o que que a gente quer receber disso, se torna muito fácil. Você começa a ser mais assertivo. O nosso problema é, às vezes, correr sem direção. Ah, eu vou começar a atender em São Paulo e pronto, vou rodar anúncio geral. Não é assim. Eu rodo anúncio em lugares estratégicos. Se eu atendo um público hoje que vai pagar um ticket alto comigo, um high ticket, não adianta eu rodar numa periferia. O cara talvez até pode querer comprar meu serviço, mas infelizmente talvez ele não tenha condição naquele momento. Sim. Então o que eu faço? Rodo na Faria Lima, nos prédios comerciais estratégicos, na Globo, no Google, na CIMED. Eu coloco em lugares estratégicos para que essas pessoas me vejam. Sim. E não precisa nem consumir meu serviço, só me ver no Instagram. É o que importa. Ô, pessoal, e essa reflexão que o Marco trouxe sobre intencionalidade é sobre isso. Isso me lembrou uma executiva que eu tive na vida, a Bruna Castro Lacerda, que pra mim, na minha trajetória na iniciativa privada, foi a pessoa mais genial que eu conheci na vida. Ela sempre fala muito isso que você fala, Marco. Nas nossas reuniões de time, ela sempre falava muito nesse caminho. Se a gente não for intencional, a gente não chega, a gente não acerta, a gente não sai do lugar. Em E nada. outra coisa que a gente fala muito também, que primeiro a gente precisa servir. E depois que a gente começa a colher frutos disso. Então muita gente às vezes quer começar pelo depois. Então assim, ó, eu quero ganhar mais. Mas como que eu vou ganhar mais? Eu tenho que mostrar que eu valho mais. Então eu vou servir, eu vou doar mais. E a pessoa vai me remunerar como aquilo. Às vezes nem é sobre dinheiro, mas até num relacionamento. Então a gente sempre servir antes, pra depois você ganhar a bênção. É assim. Depois planta e assim depois também, colhe, né? Que é o que o Ana? Marco fala muito, né? Que a gente serve, não é pedindo. Você não tem que pedir. Você tem que, para você acessar, você tem que doar, você tem que dar um presente, você tem que agradar, é assim. Então, antes da gente pedir qualquer coisa, vamos servir, né? Assim a gente é visto, assim as pessoas veem o nosso valor, porque hoje o que tem de mais caro no mundo hoje é o tempo. Então, quando você doa o seu tempo para o outro, você já é visto de outra forma. Às vezes você vai solucionar um problema que o outro tem, que às vezes ele não tem tempo para resolver. Então, sim, existem várias formas de você ser notado e você ser intencional. Sim, com certeza. Vamos falar de futuro? Vamos. Nossa, temos grandes planos. Eu tenho certeza disso. Vem cá, conta uma coisa pra gente. Conta essa história de inaugurar uma unidade da Marco Barbearia dentro da maior academia da América Latina. Vamos lá, vou ser objetivo aqui, vou ser claro e prático para não tomar o tempo. Fica tranquilo. Como eu falei para vocês, há 10 anos atrás, eu já tinha entrado dentro de uma academia aqui na cidade de Uberlândia e eu sempre acreditei muito que levar praticidade para o homem seria algo diferencial. Seria um diferencial. Em Uberlândia foi muito bom, mas São Paulo ia ser mais incrível ainda. Por quê? São Paulo, a pessoa não tem tempo de treinar e voltar para casa para tomar banho, para depois ir para a reunião, para ir para o negócio. Muitas das vezes, o aluno, o praticante, o atleta, o homem, a mulher também, mas agora falando do público masculino, ele vai para academia, já leva as coisas, treina, toma banho e vai para os compromissos. Eu falei, cara, uma barbearia dentro de uma academia vai facilitar a vida do empresário em São Paulo.
Porque ele vai terminar o treino, vai subir, vai fazer o acabamento de barba, vai tomar banho, depois ele volta, faz o penteado e vai pra reunião. Coisa rápida, serviço rápido. Não é serviço express, é serviço prático, é entrega dinâmica. Então, quando a gente conheceu o Ironberg, eu falei pra Ana, eu falei, cara, eu quero trazer uma operação aqui pra dentro. Desculpa, eu quero trazer minha marca aqui pra dentro, não falei operação. E aí a gente até pegou o QR Code pra ver quanto que era pra anunciar a marca lá dentro. Só que era um investimento alto e naquele momento não fazia sentido, porque eu não tinha operação em São Paulo ainda. Eu atendia dentro de um salão lá, mas eu não tinha a nossa marca lá dentro. Naquele momento, não fazia sentido o investimento. Só que as coisas foram acontecendo, eu fui convidado para um podcast, que é o Iron Talks, do Felipe Sestaro, que é um puta parceiro, e ele chegou lá, ao invés de gravar o podcast, a gente ficou falando de um possível projeto que ele já estava desenvolvendo, que era a barbearia. Então ele já tinha isso no coração de fazer uma barbearia lá dentro. Na hora que ele me contou, eu falei, cara, eu acredito muito nesse modelo de negócio. Eu topo entrar nesse projeto. Eu topo entrar contigo. Porque ele não domina, ele é formado em medicina, é um cara que domina outra área. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo, deixa na minha mão. Eu quero pegar, a gente vai trazer o nosso método, a gente vai trazer a nossa metodologia, vai trazer a nossa gestão, vai contratar profissional, vai treinar a equipe e vai montar a operação. Ele ficou maluco. E aí, a princípio, o que ele tinha feito, ele pausou, eu peguei, entrei, fizemos um contrato, entrei e falei, a única condição que eu quero para tocar toda essa operação, eu quero que tenha meu nome dentro da Iron. Porque o meu intuito inicial foi esse. Foi montar uma operação lá dentro com a minha marca, com o meu nome. Basicamente é isso. Isso aí já me traz ROI. A barbearia pode talvez não lucrar, que eu sei que vai lucrar, óbvio, não tem como não lucrar. Mas ela poderia até não lucrar. Mas o fato da minha marca já estar lá dentro já me trouxe ROI absurdo. Nesse período de obra, 3 meses de obra, já mudou completamente a percepção de valor e os clientes que a gente atraiu para nossa base. Perfeito. Eu sei que vocês, assim, falei na apresentação inicial que o Marco é um dos principais nomes do visagismo no Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. E sobre a Marco Barbearia, eu sei que vocês são muito assediados por barbeiros que procuram. Eu sei que a procura é muito grande. Como que vocês lidam com esse processo? Porque eu sei que vocês prezam muito a qualidade. Como que vocês filtram isso? Como que é esse processo? Perfeito. Eu vou deixar a Ana falar um pouquinho sobre a cultura, que ela vai conseguir dominar melhor nisso. Mas desde o começo, quando a gente montou a nossa marca, e que a Ana chegou, que a gente passou por um rebrand, que a gente criou realmente o conceito, deixou muito claro visão, missão e valor do nosso projeto, a gente criou uma cultura dentro da marca que despertasse interesse dos profissionais fazer parte do nosso projeto. E foi surreal, cara, porque hoje, graças a Deus, a gente não procura barbeiro, eles procuram a gente. E aí, logicamente, a gente... Isso é pra poucos, né? É pra poucos. E assim, hoje, ô Luiz, eu falo pra você que hoje nós não contratamos por capacidade de corte, Técnica. de barba, por técnica. Vocês formam, né? Se for isso a gente preciso. forma, não tem problema. Você é nosso cliente há muitos anos. Sim. Você já viu quantos Já profissionais acompanhei. foram formados ao longo dentro desses da anos, Marco dentro da Barbearia. marca barbearia. Hoje a gente contrata por caráter, princípios, valores, que são coisas que você não molda. A Sim. pessoa, ela vem assim e permanece Ou ela assim. tem ou ela não tem, né? Exatamente. Então, hoje a gente contrata por isso. É uma reunião, é ter aquele feeling mesmo, sexto sentido, ver se encaixa a ideia, se a pessoa é casada, se ela não é, se ela tem filho, se ela não é. Então, assim, é mais de feeling mesmo. Quando a gente tá com um processo de vaga aberta, é igual a empresa, amiga, é entrevista o dia inteiro. Entrevista o dia inteiro. E legal, uma curiosidade, a gente agora em São Paulo, a gente fez 3 contratações que nós não conhecemos as pessoas pessoalmente, fui conhecer hoje, que eu tô aqui em Uberlândia. Mas a gente tem um time, Agora tá tudo à tem o distância. nosso time jurídico, CST, com o Samael, advogado, que ele é incrível, o nosso time é perfeito, fez toda essa parte de assessoria. O nosso BPO, que é o Nosso Gabriel, cara, Souza, gestor, o cara é ele que fica, ele gigantesco. analisa os números todo final de mês, faz as reuniões. Ele que faz o bate-papo inicial, ele é formado em PNL, então ele entende, ele faz uma leitura de posicionamento do profissional, então ele já explica um pouco da cultura do nosso negócio, enfim. E como o Então Marco passa por tudo isso, né? hoje o Marco é educador, então assim, a gente até prefere formar. Mesmo sabendo que 99% dos profissionais vão nos deixar. Porque gente sabe nesse disso. ramo é assim, os profissionais vão deixar a gente. A gente só não sabe quando. A gente sabe disso. E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória, cara, acredite em todo mundo.
Confie sim nas pessoas, confie. Porque vai passar algumas pessoas pelo seu projeto, igual passou pelo nosso, que vai sair da pior forma possível. Vai sair pelas portas do fundo. Não vai demonstrar e transparecer gratidão. Mas vai passar pessoas que vai desenvolver, vai crescer e vai ser grato por você. E você, de certa forma, mesmo que não houve gratidão da pessoa, você formou esse ser humano, você desenvolveu esse ser humano, você tirou ele de um salário mínimo de 1.000 e poucos reais e fez ele ganhar quase 20, ou talvez mais. Então, uma coisa que eu aprendi que a gente carrega muito entre nós dois. Cara, acredite no profissional, contrata o profissional. Eu prefiro que um profissional fique comigo durante 6 meses e dê a vida, cresça, evolui e o projeto cresça, do que ficar morcegando 2, 3 anos dentro da operação, não evoluir, não crescer, como também a gente já passou por isso. Então, hoje a gente fala com propriedade, cara. A gente é muito feliz da forma que a gente leva o negócio. Os profissionais que passaram contribuiu com o crescimento do projeto. Somos gratos a todos eles sem exceção. Alguns montaram o próprio negócio, outros mudaram de cidade. Eu sempre falo na reunião que eu quero que o profissional saia da nossa operação para algo melhor. Ou para montar o próprio negócio, E maior do que entrou. ou para ir para um Maior lugar do que muito entrou. maior. Sair para passar perrengue, passar dificuldade, não. Aí não. Aí continua com a gente, cara. Né? Vamos evoluir junto, vamos crescer junto. Além de que a gente também dá oportunidade pro profissional que tá lá dentro se tornar um sócio do nosso projeto. Então a gente abre novas unidades com possíveis sócios se eles tiverem interesse. Isso é o modelo de negócio que a gente tem, com o intuito de dar oportunidade para todos. Perfeitamente. Como vocês enxergam a Marco Barbearia nos próximos 5, 10 anos? Porque eu sei que estou conversando com gente de muita visão. Ó, Conta pra gente. Vou dar minha opinião. Eu não vejo a Marco Barbearia com cara de barbearia, aquelas barbearias tradicionais. Inclusive, é um modelo de negócio que a gente, em breve, conta novidade, né, na Flávia, desse a ano. gente já tem. Na verdade, a gente já tem planos para esse ano já, Luiz. Aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia. Agora a gente vai focar aqui até o final do ano para várias coisas acontecerem aqui. Mas o start disso vai vir de São Paulo, né, Marco? Assim, essa mudança de visual mesmo, de algo mais clean, mais pro lado de salão. Trazendo um conceito que o homem sempre quis ter acesso, e para ele acessar ele precisava ir num espaço feminino. Né? E aí criou-se esse conceito voltou, né, esse conceito de barbearia, dark, escura, aquele negócio, música pesada, às vezes conversa fiada. Aquilo ali, cara, por um tempo foi interessante, mesa de sinuca, bilhar e tal. Só que hoje em dia eu percebo que os homens buscam cada vez mais praticidade, mais conforto. Principalmente empresário, que quer sossego, cara. Tá atolado de trabalho, não quer chegar e ter barulheira demais. Então, nosso intuito, eu vejo a Marco Barbearia se tornando um centro estético masculino, um dos maiores do país. Anota isso. Nós vamos ser um dos maiores espaços estéticos do país. Eu sei o potencial. E eu não vou te falar número de unidade, porque no início, pra mim, eu queria ter uma grande. Hoje a gente já tem 4 menores. A gente entendeu que o modelo de negócio, operações mais enxutas, gira muito mais, é mais rentável, custo menor, faturamento maior e posicionamento muito mais agressivo. Com a sua fala eu preciso fazer 2 perguntas que me vêm à mente, eu não consigo deixar de fazer. O que vocês, enquanto Marco Barbearia, planejam ainda revolucionar mais no mercado da barbearia como um todo? Então, essa pessoa é a pessoa criativa do projeto. Eu sou a operação. Então o que ela manda eu faço. mas será que eu posso compartilhar? Pode, aqui? vai. A gente tá entrando agora. Em primeira mão? Em primeira mão? mão. Teremos novidades em primeira mão? A gente tá entrando agora para essa nova era que vai vir esse ano ainda, mas entrar mais na parte de terapia capilar, além de só corte e barba, entrar nessa parte de tratamento do homem, olhar para a saúde do cabelo dele, olhar para a saúde do couro cabeludo, então ir além da estética, sabe? Só do visual. Então a gente planeja entrar nessa área de terapia capilar, terapias aromáticas. Vem bastante coisa Quando por a aí. gente fala que a Marco Barbearia ela não vai ser simplesmente uma barbearia, ela vai ser um centro estético masculino, é exatamente com esse intuito. A gente quer realmente formar uma operação já verticalizada, como é hoje, né? Hoje em dia a gente forma os nossos profissionais, a gente desenvolve os profissionais dentro da operação, como a gente dá curso, então a gente tem a possibilidade de atrair profissionais pagantes, contratam meu curso e dali a gente desenvolve profissional que acaba ficando nele, né? Então isso é maravilhoso. A gente consegue ter várias frentes de entrada. Qual que é a outra pergunta?
Ó, a outra gente, eu tinha. A gente vai no espontâneo, a gente pensa, aí anota, esquece e vai. É, a outra pergunta eu já vou te fazer, mas só lembrar, aqui me veio uma reflexão de uma fala da Ana, que você é um educador. Literalmente. Pouca gente sabe, mas você já formou aproximadamente 1.000 barbeiros Brasil afora. Né? Quase 1.000 barbeiros, hoje espalhados no Brasil e também no exterior. A gente tem um curso, Barbeiro de Valor, que é o curso online, com mais de 60 aulas. E é incrível como esse material tem mudado a vida de profissionais. E esse material nasceu, sabe, pelas mãos de quem? Ana Flávia Paiva. Ana Flávia Paiva. Foi ela que me ajudou a desenvolver minha metodologia. E a gente levou isso pra fora porque a gente tava com dificuldade de aplicar o que eu tinha aprendido. Dessa forma a gente Na criou verdade, um foi método. até difícil dele aprender. Eu não sabia, eu não tava conseguindo entender. Eu aprendi o conceito, mas não sabia a prática. A maioria dos cursos de visagismo em si, eles esquecem que eles estão sendo ensinados para pessoas simples, com educação mínima, com um dialeto precário. E aí eles dão um curso, assim, lá em cima, chega um nível- barbeiro simples, cara, Sim. não vai entender. Então, falei pro Marco, a gente precisa simplificar, não precisa disso tudo. Então, a gente montou o método do Marco agora. Vocês e modularam com modularam. foco no receptor Isso. Total. desse, Na verdade, Exatamente. dessa formação. Na verdade, a gente Exatamente. criou um produto baseado na minha dor. Qual foi a dor do Marco? Não saber pegar todo o conceito que ele aprendeu E e aplicar. Simples. Então hoje a gente criou a tríade do visagismo, que é forma, intenção e percepção. Baseado nisso, você consegue entregar um atendimento personalizado de fato, porque a galera fala que personaliza, mas faz tudo igual. Personalizado, único, respeitando a identidade do homem, entendendo desejo de imagem, momento de vida, análise facial, análise de crânio e perfil comportamental. Caraca, velho, é algo surreal. E graças a Deus os profissionais têm prosperado. Profissional saindo de um faturamento de salário de 5 mil indo para 30 mil. Profissionais saindo de 10 indo para fantástico. 40. É loucura. Profissional saindo de colaborador e se tornando dono. Profissionais saindo de dono e se tornando colaborador, porque entendeu que ser colaborador te faz, sim, talvez ganhar até mais do que um proprietário. Com certeza. Você vai ter mais tempo para produzir conteúdo, você vai preocupar só com a sua agenda, só com a sua demanda, você não preocupa com a parte estrutural, com a parte de gestão, com a parte de logística, né? Então, eu falo que, e hoje eu tive a oportunidade de montar esse material sendo proprietário em Uberlândia e colaborador em São Paulo, porque eu comecei sendo colaborador em São Paulo. Sim. Então eu consigo comunicar com os dois públicos, com as duas personas, e graças a Deus a gente tem alcançado bastante pessoas. Meus amigos, empreendedores natos que vocês são, vocês pensam, almejam, é viável, não é? O modelo de franquia para Marco Barbearia, para pessoas expandirem Brasil afora? Vocês não abrem mão do que Não, a vocês gente pode. garantem. Não, é porque a franquia dentro de. Quando você vende um serviço é muito complicado. Mas há sim possibilidade de sócios investidores. Total. Não dentro do modelo de franquia, mas quer abrir uma marca em tal lugar. Resumindo o que Bora. a Ana disse, o modelo de franquia para prestação de serviço, ela é bem complexa. Porque a partir do momento que você pega a base, pega a cultura, cria o projeto, aquele cliente que está frequentando ali 1, 2, 3 vezes, está na 5ª vez que ele está indo, ele já não vai mais pelo espaço, ele vai pela pessoa, pelo profissional que atende. Sim. Então amanhã ou depois acabou o contrato, aquele proprietário da marca que comprou aquela franquia, muda o nome, cancela o contrato, paga uma multa, fica lá, muda completamente a estrutura, mas o cliente continua lá naquela cadeira com aquele barbeiro. Então franquia não vai ter da Marco. O que vai ter é sócios investidores. Quer montar uma em qualquer lugar, em qualquer estado do país? Vambora, tô junto. A gente entra, a gente estrutura, a gente entende como que a pessoa quer fazer o investimento e o meu desejo no fundo do meu coração é que todos os sócios sejam ou tenham sido um colaborador do nosso projeto, porque já entende a cultura, já formou a nossa essência, já entendeu a nossa essência. Pô, Marco, mas e você vai limitar? Não. A nossa ideia, como eu te falei, é ser um dos maiores centros estéticos do país. Então a minha ideia é que todos os profissionais que passarem pela Marco, que tiver perfil de dono, que tiver perfil de empreender, me chame no canto e fala, cara, eu quero montar, eu vou montar. Vambora, a gente vende percentual dessa nova operação e faz toda a operação, todo o investimento. E nesse modelo é até mais fácil porque a gente não abre mão da gestão de tudo que já é feito. Então acaba De tudo sendo que nosso funciona. trabalho. Então a gente Sensacional.
tem a responsabilidade de continuar fazendo tudo isso. A pessoa meio que ganha livre, né? Sim. Bom, a gente praticamente se encaminha pro final, mas antes das duas, Passou da muito última rápido. pergunta. Não, eu queria mais tempo também. Hoje o mercado de barbearia, a gente fala barbearia, a gente acha, é só barbeiro homem. Não, tem a barbeira mulher Sim. também, né? Então, aqui eu vou usar o termo barbeiro, mas é em termos... Abrangendo tudo. Exatamente. Qual conselho vocês dariam para um barbeiro que está começando hoje? Você quer começar ou eu começo? Eu começo. Primeira coisa, conexão. Procurar estar em ambientes que vai te gerar certos relacionamentos que amanhã ou depois vai comprar seu produto, que vai comprar seu serviço. Trabalhar incansavelmente, como eu faço até hoje, 14, 16 horas por dia. Infelizmente ou felizmente, no começo é mais do que necessário, porque você precisa aumentar a sua demanda. E a terceira dica que todo mundo erra. Antes de você aumentar a oferta, primeiro você aumenta a demanda. Eu vejo a galera querendo começar já cobrando mais caro, sendo que não tem o público para atender. Começa atendendo barato, começa a lotar a agenda, taxa de ocupação acima de 85%, aí começa a escalar o preço. Então, primeiro você aumenta a demanda, para depois você aumentar a oferta. Pega essa dica que você vai prosperar, barbeiro. A minha dica já vai pro outro lado. Primeiro, não esqueça que você tem um CNPJ, você é uma empresa, você não é um CLT. É gestora, tá vendo? Já foi pro número. Você é uma empresa, declare seus impostos, né? Não esqueça que você trabalha por você, não espere isso dos outros. Pode ser que você entre num projeto incrível como a Marco que vai te ajudar, mas na maior parte do tempo isso não vai acontecer, então é você por você mesmo. Seja grato aos lugares que você já trabalhou, as portas que abriram para você. Tenha consciência de quem fez isso, do porquê fez isso, e lembra sempre disso. Você não precisa morrer com essa pessoa, mas tenha gratidão. Uau. E ouse, que é uma coisa que eu aprendi com o Marco, né? Pra gente acessar novos lugares, a gente tem que ser ousado, a gente tem que ter coragem de dar um passo, às vezes maior que a perna, porque o momento certo, ele não existe. Você vai ter que ir no momento que você acha assim que tá pior, sabe aquele que você fala assim, ó, nossa, tá horrível, é nesse momento que você precisa arriscar tudo, falar assim, se não for agora, não vai ser nunca mais. E resumindo tudo que a Ana falou, a base de tudo isso, na minha visão, coragem, cara, coragem. Coragem é você olhar pra conta, tá lá menos 15 mil e você ir lá e aceitar uma proposta e fazer um investimento sem ter o capital. Coragem é você olhar pra sua vida desmoronando do lado de fora do projeto, entrar pra dentro do projeto, desligar a chavinha, ligar a outra e fazer acontecer. Coragem é você sair de casa, talvez ter um ovo só na geladeira pra comer, chegar lá pra atender um cara que ele chega com uma Porsche, com RM no pulso de 1,5 milhão. Então, coragem, isso é coragem. É você olhar para aquela parada ali, olhar para uma Porsche, olhar para uma conquista e entender que por trás daquilo ali existe muita disciplina, muita dedicação, muito trabalho. E se hoje você não tem o que você quer, pega essa visão. Se hoje você não tem o que você quer, é porque você não tá doando tanto necessário que você precisava doar. Não tem o sonho, não alcançou o sonho, tá faltando entrega, amigo. Essa é uma realidade que doeu pra mim falar aqui agora e pra mim aprender isso. Porra, morro de vontade de andar numa Porsche, de ter meu avião, de ter meu helicóptero. Irmão, tá doando pouco. Por que você não compra? Ah, porque eu não tenho condição agora. Tá doando pouco. Doa mais um pouquinho. Doa, entrega mais, trabalha mais. Que e vai outra vir. coisa, Luiz, também que eu acho, não só pra barbeiros, pessoas do ramo, mas assim, as pessoas têm que aprender a admirar a conquista dos outros. No Brasil, é vergonha a pessoa ter dinheiro. Gente, a pessoa que tem dinheiro não tem segredo. Ela trabalhou pra ter aquilo e não é porque ela tem dinheiro que ela tem que sair distribuindo também, Com né? certeza. No Brasil, isso aqui é uma hipocrisia. Então, gente, vamos aprender a admirar quem chegou longe, porque chegar longe num país como o que a gente vive é muito difícil. E quando você admira, quando você acha bom, quando você vibra com a conquista dos próximos, o universo te devolve, né? Então, eu acredito em energia. O que você doa pro universo, ele volta pra você. Então é por isso que eu vibro tanto com a conquista dos meus amigos, inclusive a sua, que eu lembro que a gente, quando eu tava no Puerpério, a gente conversou sobre esse podcast, que eu acho que é a sua cara, Obrigado, e que você amiga. tá arrasando muito e tem que continuar, Obrigado. porque você é muito inteligente, você é ótimo de network, você conecta as pessoas com muita facilidade. Obrigado. Isso é um dom que Deus te deu e você tem que aprender a usar ele pra
prosperar. Porque é isso que vai mudar a sua vida. Gente, eu vou sair daqui emocionado hoje. Bom, deixa eu me recompor, gente. Eu, literalmente. Obrigado pelas palavras, minha Imagina, amiga. A gente tá junto desde sempre. Amém. Compartilhei esse sonho com você, né? Tem muito tempo. Mas vamos lá. Pra gente encerrar, a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados olharem cada um para suas câmeras e deixarem uma mensagem para quem tá do outro lado assistindo, escutando. Então, queria que vocês deixassem a mensagem de vocês, olhassem cada um para a câmera de vocês na hora da mensagem de vocês e compartilhassem um pensamento, uma reflexão, um conselho de vida. Tá bom, a mensagem que tá no meu coração que eu quero trazer pra você agora é que, principalmente pra você que tá começando um negócio, que tá começando uma carreira, vai ser difícil pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. Mas tudo é difícil. E a gente precisa escolher o nosso. É difícil sair cedo, trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia? É. Mas mais difícil que isso é você sair com currículo na mão e entregando de empresa em empresa. É difícil ter que lavar louça? É, mas mais difícil que isso é você não ter o que comer em casa. É muito difícil fazer compra. Eu detesto. Mas pior que isso é você não ter a condição de comprar a comida no mercado. Então, se você está começando a sua história agora, se você está começando a sua carreira agora, se você está empreendendo, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na sua capacidade, se relacione com uma pessoa maravilhosa, encontre um parceiro ou uma parceira incrível, como eu tive a honra de encontrar a Ana, que sem dúvida nenhuma, dois remando para a mesma direção, com a mesma força, com a mesma entrega e com o mesmo propósito, é impossível as coisas não darem certo. Então a mensagem que eu quero deixar pra você é essa: não desista dos seus sonhos, acredite até o final e vai pra cima, que o mundo é seu. A minha mensagem é para você se permitir entrar em novas áreas, né? Se permita viver o novo, né? O extraordinário, ele vem disso, de quando você vive o novo. Se eu não tivesse me permitido viver o novo e contra tudo o que me ensinaram antes, muito provavelmente eu não teria a vida que eu tenho hoje, que é cheia de problemas, né? Na internet ela é maravilhosa, mas ela é próspera, é uma vida que eu sonhei ter há muito tempo. Eu consigo dar tudo de bom e do melhor pro meu filho. Eu tenho um filho, então se permita viver o novo, a usar, a ir por caminhos que você jamais imaginou que iria. E assim você acaba se descobrindo e descobrindo uma versão melhor de você mesmo. Uau. Sensacional. É isso. Olha que legal. Que né? mulher, né, Marco? E a gente às vezes fala que é difícil, né? Pô, é difícil, rotina com filho. Mas, mano, mais difícil que ter a rotina com filho é tentar ter o filho e não conseguir. Igual a gente passou por isso, né? Então, Sim, eu sei disso. sem dúvida nenhuma, tá tudo ótimo. É só agradecer, cara. A gente precisa ser grato a tudo mesmo e tá tudo certo. Tudo, Luiz, tudo. Nossa, tá difícil fazer dieta. Cara, esforça mais um pouquinho que vai dar certo. Nossa, tá difícil começar esse emprego novo. Cara, mais um pouquinho que vai dar. Tá difícil sair desse emprego. Cara, mais um pouco. Eu acho que a gente tem que olhar pras coisas que acontecem na nossa vida com um pouco mais de entusiasmo. Acho que, como a Ana falou, que ela acredita muito em energia, eu também defendo essa tese. Tudo é energia, tudo é frequência. Se você emana uma frequência positiva, se você joga isso pro universo, acredita em você, se você acredita no seu produto, no seu negócio, cara, é impossível dar errado. É impossível. Sim. E é isso. Parabéns pela história, parabéns pelo que você tá construindo. Eu fico muito feliz e honrado de fazer parte, né? Eu e a Aninha, a gente tá aqui agora. E eu sempre tive vontade de participar de um podcast com a Ana do meu lado. Engraçado. Que honra ter vocês aqui hoje. Eu sempre participei sozinho e hoje... eu só vim porque é você, viu, amigo? Porque não é minha skin, não. Depois de 8 meses tentando, eu consegui, Marco. Deu tudo certo. Agora eu te espero em São Paulo. Pra Pode você conhecer nossas operações. É verdade. Assim que eu estiver em São Paulo, vai ser minha primeira parada. Com certeza. Bom, aproveitando, você falou muito de gratidão, então eu sou muito grato por vocês estarem aqui hoje. Chegaram 2 horas da manhã de São Paulo, nem por isso deixaram de estar aqui, deixando o filhinho em casa, dedicando aí mais de 1 hora para estar aqui comigo, então isso me honra muito a presença de vocês.
Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos. As portas aqui estarão sempre abertas para Ai, vocês, amém. viu? Pode manter aberto que a gente volta mesmo, viu? E as da nossa Por- casa também estão Eu abertas pra faço vocês. questão que voltem. Esse é só o primeiro. Bom, e esse foi mais um episódio do Que Papo é Esse? Com Ana Flávia Paiva e Marco Túlio, da Marco Barbearia.